Antigamente, ter uma aparência diferente era motivo para você se tornar um freak show, que quer dizer show de aberrações. Esses shows eram basicamente a exibição de humanos ou animais dotados de algum tipo de anomalia relacionada a mutações genéticas, doença ou deficiência física. E acreditem, isso era mais comum do que vocês imaginam. Uma das pessoas que fez muito sucesso nisso foi um homem conhecido como Chilitse. E nesse vídeo, eu, Ivan Lima, conto como foi a história de vida dele. Mas antes de começarmos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim você pode acompanhar mais vídeos legais como esse. Então vamos lá. Que tal começarmos falando do início da vida de Chilitse? Infelizmente, pouco se sabe sobre seu nascimento. Embora sua certidão de óbito dissesse que ele teria nascido no dia 10 de setembro de 1901, em Nova York. Algumas pessoas afirmam que essa é uma informação imprecisa. Além disso, ninguém sabe se seu nome realmente era Chilitse. Já foi dito que ele, na verdade, se chamava Simon Mitz, mas também já afirmaram que ele se chamava Ted Mitz. Pelo menos, seu sobrenome deve estar certo. Apesar das pessoas acharem que esse era seu nome na certidão de óbito, ele foi registrado como Chilitse Surtees. Mas esse foi o nome adotado, pelo fato de desconhecerem o de nascimento. Já dá para ver que a vida de Chilitse foi um pouco conturbada, né? Nem seu próprio nome ele sabia. Pelo fato de não haver muitas informações sobre o começo da vida de Chilitse, pouco se sabe sobre seus pais. Algumas fontes afirmam que ele foi mantido dentro do porão da casa dos seus pais, pois assim eles conseguiam esconder sua aparência. No começo dos anos 1900, as pessoas realmente tinham vergonha de ter filhos com uma aparência peculiar. Por isso, quando uma criança nascia com deficiência, era normal os pais venderem tais filhos para o circo. Mesmo depois de décadas da escravidão ser proibida nos Estados Unidos, vender uma criança com deficiência era algo normal. E mesmo sendo contra a lei, as pessoas costumavam fechar os olhos para coisas como essas. Os primeiros registros de Chilitse são trabalhando para um homem chamado George Cortes, que era dono de um circo. Por isso, surgiu a teoria de que Chilitse teria sido vendido por seus pais para um circo. Conhecido como Pinhead, ou cabeça de alfinete, Chilitse nasceu com uma condição chamada microcefalia. Vocês se lembram que, recentemente, há alguns anos, surgiram alertas sobre o vírus Zika, que, transmitido por um mosquito, na época, gerou o aumento de casos de microcefalia em bebês? Pois é. Era exatamente essa condição que Pinhead possuía. As pessoas que nascem com essa condição têm crânios bem menores do que o normal. No caso de Chilitse, seu cabelo foi cortado de forma a enfatizar o formato de seu crânio. Na época, pouco se sabia sobre a condição. A falta de conhecimento fez as pessoas pensarem que a deformidade vinha da sua genética, enquanto outros diziam que aquilo era resultado da síndrome alcoólica fetal. Ainda havia pessoas que afirmavam que ele tinha desenvolvido uma doença, fazendo seu corpo crescer e sua cabeça não. Bom, o fato é que cada caso é um caso. Então, não podemos dizer com uma certeza absoluta sobre o que resultou na condição de Pinhead. Tanto fisicamente como mentalmente, a condição trouxe sérios problemas. Mesmo adulto, Chilitse tinha a mentalidade de uma criança de 3 ou 4 anos e só conseguia falar frases curtas. Por mais homem que Chilitse fosse, ele sempre era apresentado como mulher. Vai ver, isso chamava mais a atenção das pessoas, sei lá. Mas, segundo algumas fontes, isso acontecia porque Pinhead era incontinente e, por isso, precisava usar fraldas. Para facilitar a vida dos seus cuidadores, ele usava vestido. Vai saber. Mas essa informação nunca foi confirmada.
também teorizam que espetáculos como esse, quando tinham artistas do sexo feminino, chamavam mais atenção. Tendo trabalhado quase toda a sua vida para circos, Stilicy teve vários donos. Ele era vendido, emprestado a vários proprietários de circos. Nessa época, era uma prática comum, já que assim os circos podiam variar suas atrações. Os espetáculos seguiam uma rota específica de cidades. A cada ano, portanto, ter novidade era o que manteria a audiência. Com isso, os artistas dos espetáculos iam passando de circo em circo, sempre conhecendo novas pessoas e novas cidades. Embora os artistas mais intelectuais pudessem escolher para onde ir, pessoas como Pinhead nem chegavam a questionar seu destino. Sendo assim, Stilicy acabou trabalhando para dezenas de circos, em todo o continente americano, incluindo grandes nomes como Ringling Bros. O lado positivo dessas mudanças? Pinhead acabou conhecendo muitos países, alguns muito distantes das rotas normais, como foi o caso de quando ele visitou a Venezuela. E sua personalidade como era? Isso é um fato que eu preciso destacar. Como eu citei, ele tinha mentalidade infantil e, na maioria das vezes, se comportava como uma criança empolgada. Stilicy sabia cantar, dançar e adorava imitar as pessoas. Uma de suas apresentações mais marcantes se resumia em contar de 1 até 10, mesmo que na maioria das vezes ele pulasse o número 7. O público o adorava e ele amava ser aplaudido pela multidão. Além do público, as pessoas que conviviam com Pinhead também o adoravam. Dizem que as enfermeiras e as pessoas que cuidavam dele tinham um carinho especial. Além disso, os artistas e colegas de circo também o adoravam e sempre faziam de tudo para que ele recebesse um bom tratamento. Mesmo que ele não tenha tido uma família, as pessoas ao seu redor cuidavam muito bem dele. Quando ele era hostilizado por pessoas da plateia, rapidamente os organizadores iam diretamente até essas pessoas e pediam para que elas se retirassem. Foi em 1932 que Stilicy ficou ainda mais famoso. Participou de um longa-metragem que contava uma história de amor e traição ambientada no mundo dos espetáculos. O filme é mais conhecido hoje por apresentar uma série de pessoas com deficiências, como era o caso de Pinhead. Porém, ele apareceu em outros filmes, com uma atuação um pouco mais discreta, como foram os casos dos filmes de Sideshow e Meet Boston Blackie. Seu papel mais incomum, no entanto, foi no filme Tomorrow's Children, um filme de exploração destinado a mostrar os males da esterilização forçada, uma prática comum na época para criminosos ou pessoas com deficiência. Nesse caso, ele fazia o papel de um criminoso condenado à esterilização. Agora, quero falar um trágico período da vida de Pinhead. Em uma de suas passagens em um circo, ele acabou conhecendo um homem chamado George Surtees, que pôde explicar o suposto sobrenome de Stilicy, e os dois se tornaram grandes amigos. George ficava impressionado com o carisma e a simpatia de seu novo amigo. Depois de um tempo, George começou a trabalhar como cuidador de Pinhead. Depois de um tempo, George acabou o adotando legalmente e o tratava praticamente como um filho. Já foi relatado que os dois, além de grandes amigos, tiveram uma vida familiar muito feliz. Porém, em algum momento da década de 1960, George acabou morrendo. E a justiça determinou que Stilicy era incapaz de cuidar de si mesmo e que deveria ficar sob custódia da filha de George. Foi então que a filha de George, que não queria nada com Pinhead, resolveu colocá-lo em um hospital psiquiátrico de Los Angeles. Ao entrar na instituição, Pinhead acabou entrando em uma depressão profunda. Às vezes, ele fazia algumas apresentações para as pessoas do hospital psiquiátrico, o que o fez sentir uma enorme saudade dos tempos de circo. Até porque Stilicy tinha crescido e vivido a maior parte de sua vida nos circos.
Depois de 3 anos no hospital, ele começou a fazer mais apresentações para seus colegas. Foi então que um homem chamado Bill Hanks, que tinha trabalhado em circos, mas que temporariamente estava trabalhando como zelador do hospital, viu uma das apresentações de Pinhead e o reconheceu. Ele então entrou em contato com Sam Alexander, um colega que também trabalhava com freak shows. Os dois homens então procuraram os médicos do hospital e pediram para que Pinhead voltasse a fazer o que gostava: atuar em circos. Tendo conhecimento de que ele estava em depressão profunda, os médicos acabaram o liberando para voltar aos circos. A vida de Pinhead melhorou bastante quando ele voltou a fazer suas apresentações. Ele continuou se apresentando por mais alguns anos e, quando ficou mais velho, sem condições de viajar, ele passou a fazer apresentações nas ruas de Los Angeles. Ele morreu no dia 24 de setembro de 1971, com 70 anos. Ao menos era o que indicava sua certidão de óbito. A causa de sua morte foi dita como pneumonia brônquica, causada por depressão medular. Lembrando que essa é uma condição física e não mental. Infelizmente, devido à sua idade avançada, Pinhead não foi capaz de combater a doença respiratória e acabou falecendo. Assim como outros artistas do freak show, a vida de Stiglitz foi um tanto conturbada. Sua aparência e condição faziam com que dificuldades surgissem. Porém, isso não impediu que ele vivesse feliz e conquistasse vários fãs diante do palco. Acho que é isso. Te vejo no próximo vídeo aqui da Fatos. Combinado?